O procurador Deltan Dallagnol se manifestou agora à noite. Ele publicou um texto enorme no Twitter. A gente separou, claro, então, os principais. Vamos ver e ler juntos. Vamos lá. A condução dos casos em Curitiba foi decidida N vezes pelos tribunais, inclusive o STF, e assim seguiu as regras do jogo então existentes. Contudo, houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país. Partindo do pressuposto que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive na Operação Lava Jato. Concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. Dá para colocar o terceiro trecho? Isso, aí agora então todo mundo pode voltar a ler e ver comigo. Vamos lá, saindo do caso concreto, é preciso abrir os olhos para os amplos retrocessos que estão acontecendo no combate à corrupção. Por exemplo, fim da prisão em segunda instância, novas regras que dificultam investigações e condenações, propostas que desfiguram a lei de lavagem e de improbidade. Esses são alguns dos principais trechos do tweet enorme publicado pelo Deltan Dallagnol. Vamos então conversar mais uma vez com os nossos analistas, Thaís, Fernando Molica e Caio Junqueira comigo. Thaís, eu esperava uma repercussão mais forte ali de Deltan Dallagnol. A gente já viu aqui, já conversamos com ele algumas vezes, mas a manifestação teve alguns pontos ali mais contidos e também apontamentos que mostram o que vem aí no futuro de toda essa história. Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez com direitos políticos. Thaís. Mona, eu acho que a gente vai acabar até sendo um pouco repetitivo, mas essa repercussão, essa fala dele não tão enfática, tem muito a ver também com o fato de o ministro Edson Fachin ter julgado a incompetência do juiz Sérgio Moro, né? E não ter anulado todas as etapas do processo. Como disse o próprio Guilherme Boulos, agora em entrevista, esse novo juiz que vai assumir o caso, um juiz federal aqui do DF, ele pode sim reaproveitar todas essas provas e apenas condenar o ex-presidente Lula de novo. Então, talvez isso explique um pouco essa reação não tão enfática da Lava Jato. Mona. Vamos lembrar também, eu tenho certeza que vocês, meus pares queridos, lembram, mas quem nos acompanha, numa entrevista que nós quatro fizemos com o Deltan, ele, respondendo a uma das nossas perguntas, disse que não faria de novo o tal PowerPoint com todas as setinhas ali, indicando Lula, então, como chefe dessa organização criminosa. Ele já vinha numa toada de meio, digamos assim, autoavaliação, Molica? Ele vinha numa autoavaliação e também vinha num questionamento, né? Ele começou a ser questionado no Conselho Superior do Ministério Público. A atuação dele e de outros procuradores da Lava Jato ficou muito exposta, principalmente depois da revelação daquelas gravações, daquelas trocas de mensagens entre eles, procuradores, e entre eles e o então juiz Sérgio Moro. Então, aquela baixada de bola do procurador Deltan também tem a ver com isso, né? Com aquelas pressões e com os riscos, né, de punições que ele começou a sofrer. Chegou a sofrer uma pequena punição, enfim. Agora, aquela história, a Lava Jato pecou pelos seus excessos. Ela teve as qualidades, né, de fazer uma luta importante contra a corrupção, agora cometeu excessos. Em vários momentos deu pedaladas judiciais ali, atropelou o Código Penal, atropelou o Código de Processo Penal e agora tem essas derrotas. Inegavelmente, essa decisão do ministro Fachin é uma derrota para a Lava Jato e o Deltan respondeu de uma maneira tranquila em relação ao Fachin e apenas fez um pouco aquele discurso mais messiânico em torno da necessidade de manter a luta contra a corrupção, que é claro que é importantíssima para todos nós.
Sem dúvida. Ô, Caio, a última vez em que a gente conversou ali na redação, na loucura ali do fechamento, eu te perguntei, e o Moro? Alguma manifestação na sua apuração, na sua tentativa ali de falar com o ex-ministro? Alguma novidade? Monalisa, silêncio absoluto ali do Sérgio Moro, né? Deixou aí para o Deltan expor uma situação e também, como a Thaís diz aí, muito tímida, né? A verdade é que a Lava Jato vive um cerco. A Lava Jato que cercou tanto o establishment político por anos ali, entre 2014 e 2018, ela vive um cerco, vive o seu pior momento e bateu lá no Supremo Tribunal Federal uma vibe de que a Lava Jato é, na verdade, culpada. É muito cuidado a gente tem que ter também com essa narrativa, porque, de fato, a Lava Jato revelou muita coisa do que acontecia, mas, aparentemente, os métodos ali não foram os métodos tradicionais, os métodos legais, os métodos corretos que deveria ter se investigado e, por isso, que chegou aonde chegou, evidentemente. Então, ela sabe disso. E o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ele mais do que nunca sabe disso. Então, ele se expor agora é muito delicado, muito sensível, no momento em que o próximo da vez ali é ele, porque a qualquer momento o ministro Gilmar Mendes pode devolver essa ação de suspeição, da qual ele pediu vista, e ele ser considerado suspeito nessas condenações do ex-presidente Lula. Então tem uma avaliação clara ali de que o silêncio é o melhor remédio, pelo menos momentaneamente, para não se expor e provocar ainda mais o Supremo Tribunal Federal, que já tem ali uma tendência de julgá-lo suspeito nos processos contra o Lula.